Você nunca pensou em escrever livros sobre essa tua área de atividade, já que tem tanto interesse e já que as pessoas se interessam tanto por isso? Olha, Tramontina, já pensei, já recebi até ofertas. Tem uma editora em São Paulo que eu fui conversar junto com um jornalista, o Bruno Chiaroni, que hoje trabalhou muito tempo na CNN, hoje trabalha na Record, para escrever um livro, para escolher alguns casos e a gente escrever. Uhum. Aí a gente não deu prosseguimento, etc. Todo mundo falou, por que você não escreve um livro? Primeiro, porque eu acho que os colegas que escreveram livros contando histórias, mas eles se valorizam demais. O repórter se acha um super-herói, um super-repórter. Eu não sou isso. Então, eu teria que contar, sabe, as minhas diferenças, os meus erros, um erro clássico que é o caso da escola base, sabe? Que você é meu amigo e você está querendo me proteger e não quer nem conversar sobre esse caso, porque hoje, depois que eu saí da TV, eu sou chamado para ir em podcasts. Já fui em alguns, mas as pessoas querem saber do caso da escola base. Então, o trabalho que eu fiz de 3.000 matérias tem pouco valor. Uhum. Os prêmios que eu ganhei com colegas, 3 prêmios Herzog, prêmio a PCA, prêmio, sabe, de destaque, não é? Acaba não tendo valor. Entendeu? Audálio Dantas, eu ganhei uma estatueta do Audálio Dantas, sabe? Me emocionei porque foi um grande jornalista, sabe? Eu era admirador dele, fã dele e recebi o prêmio, sabe? Então, eu me considero um jornalista realizado, mas o que marca é o erro. E a partir do momento que você comete um erro, você tem que reconhecer. E eu acabei reconhecendo publicamente, então fiquei marcado pelo erro. Tem uma frase que diz muito que me faz pensar e me guia. Quer dizer, os acertos que você fez, os acertos que você fez são enterrados com você. Os erros, eles sobrevivem aos próprios ossos, entendeu? Então, é isso, quer dizer... Então, eu não falei, nós estamos conversando já 1h20 aqui. Nossa! E eu não falei com você de escola base, e também não vou te perguntar nada de escola base, e aí Obrigado. eu conto para vocês Tá me por uma preservando. posição... Não é para te preservar, mas uma posição que é absolutamente minha. Escola base, vocês se lembram, donos de uma escola infantil foram acusados injustamente de abuso sexual, de crime sexual. Isso causou danos irreparáveis para os donos, para funcionários da escola, a sua reputação e a vida pessoal, né? Então, por que eu decidi que hoje eu não ia te perguntar nada de escola base? Primeiro que você é meu amigo. foi em 1994, foi há 31 anos. 2, tudo foi esclarecido. Tudo. Não tem mais nada para ser contado disso, nenhuma novidade para ser descoberta. Até hoje não se descobriu. 3, todo mundo quer um culpado. Todo mundo quer um culpado. E aí todo mundo aponta para uma pessoa. Esse cara aqui. As pessoas procuram um culpado. Tem uma tendência, e aqui no Brasil é muito assim, de procurar um culpado. Ninguém olha para si e ninguém olha para os outros, mas quer achar um culpado. E aí acharam um. Tá bom. Só que teve muitos outros culpados. Teve o delegado. Teve as mães das crianças que disseram que as crianças tinham sido violentadas ou agredidas sexualmente e não tinham. Teve o erro da justiça. Teve o erro do Ministério Público. Teve o erro da polícia. E teve o erro de toda a imprensa. De toda a imprensa. Mas, né? Os veículos de comunicação, emissoras de TV, rádio, jornais, todos foram processados e condenados, fizeram acordos, pagaram indenizações. Um cara não foi condenado, este aqui. Tá? Este não foi condenado. Só que ninguém na imprensa, na justiça, no Ministério Público, em todos os veículos e todo mundo que participou, e outros jornalistas, ninguém assumiu o erro. Só um cara assumiu o erro, este aqui. E este cara foi o único que pediu perdão para as pessoas que foram prejudicadas e pediu perdão pessoalmente e em rede nacional. O único. Tá? Então as pessoas ficam olhando só para ele, e é por isso que eu falei, eu não vou perguntar para você. Porque você teve uma atitude que não é comum. Você teve uma atitude de grandeza. Você falou agora os prêmios que você recebeu pela sua vida profissional limpa, que é uma vida que ficou marcada porque você foi o primeiro repórter
que tratou do assunto, e você fez a reportagem para o Jornal Nacional, e isso teve uma repercussão muito grande. Você talvez não tenha tido o cuidado que devesse ter tido, mas todo mundo embarcou na mesma história. E todo mundo errou junto e ninguém assumiu o erro. E todo mundo só critica o Valmir Salaro. E o Valmir Salaro assumiu que errou, e ele carrega uma culpa que eu acho que é demasiada, mas aí é um problema dele. Mas eu acho que esse caso está encerrado. E eu acho que é uma injustiça absoluta ele ser convidado para só falar de escola base. E jornalistas só perguntam para ele de escola base, jornalistas deviam perguntar para outros jornalistas e para a imprensa e para cobrar da imprensa que atitude a imprensa tomou depois que descobriu que todo mundo errou. Não, só fica procurando o Valmir. É por isso que eu falei, não vou perguntar para você. Mas o Valmir... Obrigado, Tramontina. Sabe, você me emociona, você é meu amigo e, sabe, é verdade, eu sou procurado desde o dia que eu assumi o erro, há 30 anos atrás. Os alunos de jornalismo me procuram para falar sobre jornalismo investigativo. Na verdade, eles querem falar sobre a escola base. E hoje, até hoje, ainda vou participar de 2, 3 encontros em faculdades de jornalismo aqui em São Paulo. Obviamente e fatalmente o caso da escola base vai surgir. E eu fiquei marcado pelo caso da escola base. Eu agradeço as suas palavras, vou guardar toda essa entrevista e quero mostrar para os meus netos. Um dia, olha, um amigo, jornalista isento, um dos maiores jornalistas do país, um apresentador com uma bruta credibilidade, sabe, falou isso a respeito do seu avô. Eu quero que eles vejam isso. E quando saiu o documentário, onde você corajosamente se encontra com as pessoas e pede perdão para elas, eu escrevi para você no WhatsApp que você tinha todo o meu respeito e que você era grande. E você não deixaria de ser grande por este acontecimento. Porque na vida todos nós erramos. Inclusive, todos aqueles que te acusam erram. Todos aqueles erraram, né? Mas o Valmir trouxe aqui para me mostrar algo que eu não tinha visto. Por isso que eu não escrevi o livro. Porque se eu escrever o livro contando 10 histórias que eu cobri e não falar sobre a escola base, não quer contar o erro que cometeu, não quer falar sobre a escola base. Então, e como eu não me considero um super-herói, um grande repórter, um herói assim, do jornalismo, eu não vou escrever o livro por enquanto. Tenho propostas, penso muito nisso, mas por enquanto eu não vou escrever. Mas obrigado mais uma vez pelas palavras. Eu trouxe um livro que significa muito para mim. Este livro é um livro escrito por Zíbia Gasparetto, que vocês conhecem, muita gente conhece, né? O título do livro é Somos Todos Inocentes. De quem que você ganhou esse livro? Eu ganhei da dona Maria Aparecida Shimada, uma das donas da escola base, que foi acusada injustamente pela polícia, pela justiça e por mim, por toda a imprensa, como você destacou, e ela perdeu tudo, ela morreu precocemente, o marido dela também morreu, o seu Shimada, né? E ela, antes de morrer, um pouco antes, ela escreveu, ela me deu esse livro de presente e escreveu uma carta que me emociona, e eu nunca tinha lido. Só uma jornalista da TV, a Ivandra Previde, tinha lido. Eu nunca li e fui ler no documentário. É uma carta, tem uma carta que ela escreveu do próprio punho. Ela era professora, a letra dela é de professora. É uma letra mesmo. muito bonitinha, né? E ela mandou esse livro para o Valmir. Então ela escreveu aqui, ela adicionou uma folhinha de um papel muito delicado, escreveu com uma caneta muito bonitinha aqui, e aqui em cima ela escreveu uma frase que eu vou ler para vocês, essa que está aqui, que é assim: o erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. É por isso que eu, antecipadamente, quando convidei o Valmir para vir aqui, eu decidi que eu não ia perguntar para ele de escola base, porque eu não iria repetir a hipocrisia da grande maioria. Ok? Vamos falar de problema? Então vamos falar de todos os problemas, de todo mundo. De quem mandava na escala, né? Na linha de poder dentro da imprensa, dentro dos muitos veículos de comunicação. Você não faz uma reportagem nenhuma sem que o chefe não saiba, você não publica nada, nem divulga nada sem que o diretor não saiba, sem que todo mundo não saiba, e assim funciona. Então, se nós vamos falar dos erros, nós vamos falar dos erros de todos. Não vou aqui falar do erro de um cara,
Então, mas o Valmir trouxe isso e eu vou repetir a frase. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Família Shimada. Abraços da família Shimada. Aires, Cida e Ricardo, que é o filho deles. Né? Filho deles. Guarde isso, Valmir. Guarde isso. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.